Alô galera, canal Vasco e Análise aqui, todos os dias falando de Vasco, às vezes 2 vídeos, 3, depende das notícias, informações. Se tiver coisa boa a gente mostra, se não tiver não vem aqui pra ficar enchendo linguiça ou bater ponto porque soltei um vídeo. Vamos lá. A primeira história que eu queria falar hoje é a questão que o Vasco vem jogando bem. Ramon Dias assumiu o Vasco, a gente jogou bem contra o Atlético Paranaense. Por incompetência nossa, falta de jogadores matadores, né? Notadamente nas partidas Figueiredo e etc., perderam muitos gols e a gente deixou de ganhar ou empatar. E contra o Corinthians também, jogou bem, jogou de igual para igual com o Corinthians. Tivemos bastantes oportunidades, muitas bolas no gol, quase 4 vezes mais bolas no gol que o Corinthians, mais arremates certos ao gol, e o Corinthians, na qualidade, venceu, porque tem mais qualidade. O Vasco, por enquanto, não tem jogadores de qualidade na frente. O Verratti entrou ontem, teve um jogo só. Tenho que ter mais calma ao falar sobre o Verratti. Então, por enquanto, com constância, não temos jogadores finalizadores que resolvem as partidas. E qualquer time precisa de jogador que resolvam partidas. Então a minha crítica aqui vem para o Edmundo, que é o meu ídolo, depois do Roberto Dinamite, claro, craque do Vasco, craque no comentário, mas dizer que o Vasco, como ele falou no podcast de quarta-feira, salvo engano, quarta-feira ou segunda, os podcasts dele, que o Vasco tem que jogar por uma bola, ir para Bragança, ficar fechadinho e jogar por uma bola. Não, Edmundo, o Vasco não pode mais fazer isso. O Vasco foi vendido para a SAF 70% para não fazer mais isso, para pagar dívidas e para ter um time que dispute, um time que faça, às vezes, um time que possa brigar de título e de igual para igual com qualquer time. Acabou. Vamos parar com esse pensamento pequeno, tacanho, de que o Vasco tem que jogar por uma bola, blá blá blá, e mais. Só você pegar o primeiro jogo, Vasco e Galo. O Vasco foi jogar lá no estádio do Galo. O primeiro jogo foi 2-1. E a gente abriu logo 2-0. E depois ficou atrás, né? Jogando pela famosa uma bola para matar o jogo. Foi um sufoco terrível. Quase empatamos assim com o Palmeiras, fizemos 2-0 e o Palmeiras veio para frente, porque a gente ficou naquele pensamento, não, vamos jogar por uma bola agora, tá 2-0, foi assim contra o Galo, foi assim com o Palmeiras, tem que acabar com isso. Esse pensamento, inclusive, tem que vir da mídia, tem que vir dos senhores, inclusive o Chico de Mundo, empurrar a SAF, empurrar a mídia, empurrar os torcedores, para que tenham um pensamento que o Vasco não pode mais ser isso, porque senão não tinha sido vendido, tinha ficado na mesmice, que sempre tá aí, que sempre ficou aí, e estamos há 23 anos sem títulos, sem disputar nada, sem aquele fio na barriga sem sequer uma semifinal, quanto mais uma final. Então, para fechar esse assunto, se o Vasco foi vendido para a SAF, é porque tem que mudar. Inclusive, vai aqui um paralelo. Era mesmo necessário o Vasco ser vendido para a SAF? Todo time grande de massa, notadamente Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Galo, Bahia, esses caras não precisavam ser vendidos. Esses times não precisavam ser vendidos. São times de massa. Então, muita desorganização, muito desvio de verba, muita falcatrua, e aí os caras quebram os times e passam para o público, para os torcedores, para os sócios que decidem, que assinam lá, que votam, né? Que a única chance que o time tem de sobreviver ao que eles fizeram, né? É vender o futebol e virar uma SAF. Tá aí, esse é o Brasil, esse é o retrato dos pilantras que estão nos times. Vários times têm pilantras, né? Inclusive, quais os times que não têm pilantras à frente, né? E por fim aqui, falando de SAF, o Rodrigo Caetano, que está até cogitado para ir para o Vasco, ele hoje é um diretor do Galo, está reclamando aí que o Vasco vendeu, o Vasco comprou o Jair, volante, e até agora não pagou
os valores ao Galo. Para você ver, isso é papel de associação falida. Compra um jogador e não paga. Mais uma prova aí que a SAF está metendo os pés pelas mãos, comprando jogadores e não pagando. E friso aqui, acabou de receber grana forte, da Liga Forte, e sou repetitivo aqui, vendeu o Pedro Raul, vendeu o Ignaldo, vendeu o Andrei Santos, cadê esse dinheiro para pagar os caras? Tem que pagar. Não se faz futebol com calote. Não se faz futebol com calote. Acabou. Se o Vasco foi vendido porque era caloteiro, a associação era caloteira, a SAF tem que deixar de ser. Acabou, não tem essa história. Mudando de assunto aqui, a gente também comenta sobre alguns sites, alguns youtubers, para colocar aqui as situações, né, como são falhos os caras que escrevem, que falam sobre isso. Não vou dizer que são mentirosos, mas falam notícias ao léu para ter matéria, para pegar o torcedor, para que ele fique olhando os vídeos com mensagens enganosas. A Rádio Itatiaia não pode colocar no site dela a informação de que o PEC é a arma ofensiva mais importante do Vasco. Se o PEC for a arma mais ofensiva do Vasco, a gente está mal. Não por ele, pessoa física, não por ele, um cara legal, um bom jogador, só que ainda não pode ser considerado como a principal arma ofensiva do Vasco. Ele vem tendo uma grande função, que é cobrir o lateral, né, apoiar a subida do atacante do lado contrário. Apoiar não, ajudar o nosso lateral na defesa. E mais nada, ele erra demais, ele conclui errado, ele tem que participar de várias jogadas para fazer uma importante. O Vasco não pode, como time de massa, aceitar que o PEC possa ser a principal arma do Vasco. E quando a Rádio Itatiaia fala isso, soa até escárnio, brincadeira. Parece que não tem lá jornalistas, parece que tem, sei lá, nem estagiário faz isso. Porque o estagiário já está engajado com algum tipo de capacidade cognitiva para não ter esse problema de falar merda, falar coisa errada. Não pode ser assim. Inclusive, o Vasco até contratou o Rossi aí, que joga pela direita, mesma função do PEC, porque entende que precisa de mais alternativas. A gente precisa de mais alternativas. Orelhano e PEC não podem dar conta do recado agora totalmente. Então, contratamos o Rossi, o Paulinho está caindo por ali. Então, Rádio Itatiaia, por favor, tenha um pouco mais de amizade pelo torcedor do Vasco, quando soltar uma matéria dessa aí. É impossível você escutar um lixo desse e não ficar estarrecido, né? Vamos lá, Vasco e Bragantino, né? Melhor, Bragantino e Vasco, a parte destinada ao Vasco lá da arquibancada, todos os ingressos já foram vendidos. Então o Vasco estava sem torcida, o torcedor vai voltar agora a poder ir aos jogos do Vasco, exceto em São Januário, porque assim a justiça comum está decidindo que ainda não pode ser liberado, mesmo tendo a área desportiva liberada já ao Vasco das punições. Mas a área comum, né? A justiça comum ainda não liberou o Vasco para jogar em seu estádio. Então, só ressaltar aqui que foi legal o Vasco os torcedores terem comprado toda a parte destinada para eles, para mostrar que o Vasco tem relevância, que o Vasco que a gente acompanha o Vasco, que o Vasco nunca vai ser abandonado pelo seu torcedor. Nunca foi, ao longo desses 23 anos, e nunca vai ser abandonado. Esqueçam isso. O Vasco, o Vasco não existe. O Vasco é uma força da natureza, pela sua história linda e notadamente pelos seus torcedores, que não abandonam o Vasco nesse momento que já dura 23 anos, né? Para finalizar aqui, eu tenho muito medo também do que pode acontecer daqui para frente, né? Se o torcedor não criticar a SAF para colocar jogadores, para disputar campeonatos e não para contratar aí de forma com pressa jogadores para não cair, né?
Escuta agora que o goleiro do Botafogo, Lucas Perry, o Adrielson, vão ser vendidos ano que vem. É isso que eu não quero, isso no Botafogo, né? A SAF do Botafogo. É isso que eu não quero que aconteça com a SAF do Vasco. Ou seja, jogadores do Vasco comecem a despontar e a SAF venda para clubes coligados ao grupo da 777 ou para outros clubes. O Vasco tem que começar a pensar nisso. A torcida tem que começar a pensar nisso. A associação tem que começar a pensar nisso para que não haja esse problema de venda de jogadores que despontem e que o Vasco, quando começar a estiver montando um time bom, tenha peças vendidas, como o Botafogo anunciou aí que pode acontecer, e como já vendeu o Jefinho, que durante um tempo era uma peça importantíssima no Botafogo, e vendeu. E demorou-se a colocar um lugar. Mas os campeonatos são grandes, o campeonato brasileiro é grande. Está aí o Tiquinho, do Botafogo, que se machucou, vai ficar fora agora 4 semanas, e o Botafogo não tem um igual. E na posição que joga o Jefinho, se ele se machucar, hoje, quem joga? Não tem outro Jefinho. Então, como eu sempre falo aqui, um time tem que ter 2 bons construtores, tem que ter 2 bons atacantes, tem que ter 2 bons alas para subir um de cada vez, tem que ter 2 bons zagueiros. Se você reparar, cada posição tem que ter pelo menos 2 bons, para que a gente não fique capenga, não fique com um jogador e meio em cada posição, né? E ainda mais no gol. O Vasco está aí bem com o Léo Jardim e está aí bem com o Ivan. Bom, essas foram as notícias de hoje. Vou voltar mais tarde, como eu sempre faço, agora sim com notícias quentinhas, se tiver, né? O Vasco é um time que passou a colocar muitas coisas na internet, na mídia. A gente fica até pegando de canais aí que não são confiáveis e a gente tem que ficar destrinchando o que pode, o que não pode falar, porque postar todo dia de manhã lá, Vasco fechou, Vasco contratou, para ganhar like, aqui vocês não vão ver isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.